Meu povo, vamos falar do São Paulo agora. São Paulo classificado também, ontem 2-1 para cima da Ponte Preta. E Valentim Furlan chega com a gente. Cadê Valentim? Valentim tá de plantão no carnaval, ó. Botamos ele para trabalhar. Cadê? Ele já tem informação exclusiva. Olha que batata chique. Que é isso? Nossa, pareceu aqueles negócios que o Silvio Santos colocava da subliminar Jequiti, aparecia assim, sumia, ó. Olha lá. Ó. Que cenário bonito, hein, Valentim? Um monte de computador desligado. Você tá cada dia mais chique, mas tá todo mundo de folga, né, no carnaval. Tem ninguém aqui. Se forem ver, tá vaziosíssimo. Mas bom estar aqui com vocês. Boa. E você tá trabalhando. Valentim, o São Paulo tá trabalhando também, porque tem jogador chegando. Cauli chegou, de fato? Cauli já está no São Paulo? Conta pra gente. Isso, anunciado agora há pouco. Contratação até o fim da temporada, como já tinha adiantado na semana passada. Chega por empréstimo. São Paulo vai pagar 500 mil euros, mais ou menos, pela operação. Então, 500 mil de entrada e ele fica até o fim do ano. São Paulo, porém, colocou uma cláusula nesse contrato que, no final da temporada, se ele jogar 45 minutos em pelo menos 25 partidas, aí ele fica obrigatoriamente no São Paulo por 2 milhões de euros. Então, ao todo, a contratação em definitivo, se ele bater essas metas, chegaria a 2 milhões e meio de euros, que vai dar mais ou menos 15 milhões de reais. É a quinta contratação do São Paulo nesta janela e a primeira que o São Paulo tem que pagar diretamente para um clube para tê-lo. Vale lembrar, as outras 4 contratações vieram todas de graça. Só um ponto, São Paulo não vai precisar desembolsar esses 500 mil de entrada, porque o Bahia ele tem uma pendência com o São Paulo pelas contratações em definitivo do Rodrigo Nestor e do Michel Araújo, que foram para a Bahia na temporada passada. Então o São Paulo vai quitar esses 500 mil dessa pendência. A pendência é maior do que 500 mil, o São Paulo vai pelo menos não precisar desembolsar nada. Esses 500 mil, então, vão ficar no Bahia de maneira direta. São Paulo, então, na verdade, não desembolsará dinheiro por nenhuma dessas 5 contratações, mas, via de regra, o Cauli custará 500 mil euros, mais ou menos 3 milhões de reais aí, para chegar no São Paulo por empréstimo até o fim da temporada. PVC, o São Paulo uma política de contratações que não prevê muitos gastos, porque não pode, mas vai gastar uma grana aí com o Cauli. E se o negócio fechou, foi meio a contragosto do Rogério Ceni, porque ontem ele falou, não deveria ter ido embora, o estilo meia, o 8, né, o camisa 8 clássico do Bahia, lamentou a saída do jogador, ainda que ele não esteja tendo tanto espaço com o Rogério hoje. Eu entendo que o Rogério acha que o Cauli desceu um pouco o ritmo de treino dele, de trabalho dele. O próprio Cauli chegou a São Paulo dizendo, foi o Valentim que contou pra gente, que ele falou, eu sei jogar bola e eu vou me dedicar. Eu vou me dedicar quer dizer que possivelmente não estava se dedicando do jeito que ele vai se dedicar. E ele já ouviu algumas cornetas nesse sentido, né? Mas ele é bom jogador. Ele jogou com o Rogério muito como falso 9. Era um falso 9 diferente, porque o Everaldo voltou para o Bahia agora para ser centroavante, mas o Everaldo foi embora para o Fluminense porque ele não conseguia jogar como centroavante. Quando perdia a bola, o Cauli vinha pelo lado esquerdo e o Tassiano ficava solto na frente, o Everaldo fechava o lado direito, fazia um 4-1-4-1. Quando recuperava a bola, o Cauli vinha como 9 e o Everaldo entrava na diagonal para ser um ponta de lança e o Cauli era a base de apoio daquele ataque do Bahia 2024. Em 25 ele jogou muito pouco, mas ele é muito bom jogador, pode dar muito certo. Não acho que ele vem para ser titular, mas ele vem para ser uma opção ao Lucas, para ser uma opção ao Luciano, eventualmente uma opção até de falso 9. E essa versatilidade é super importante para o time do Crespo, né? Para ter jogadores, um jogador que possa fazer mais de uma opção, até porque ele não tem um banco assim que o ajude tanto, né? A gente até ontem, na partida do São Paulo, a gente viu que na hora de fazer as substituições é um time que cai. Então, ele não tem um plantel assim tão recheado, isso é importante também. Agora, ô Valentim, o São Paulo investindo também nas contratações, não, nas renovações de contrato. Marcos Antônio, fechou a renovação do Marcos Antônio, essa era a prioridade máxima, um dos principais jogadores do time, se não o principal nessa temporada, recebendo cedo muito cobiçado, muito assédio, então já era ali uma meta estabelecida pelo São Paulo de renovar o contrato do jogador. Isso está feito?
não é contratação, mas é praticamente um reforço, né? Pois é, tá fechado. O Marcos Antônio vai renovar contrato com o São Paulo até o fim de 2030. Aí vale aquele parêntese importante, né? O Marcos Antônio já tem contrato com o São Paulo até o fim de 2029 e esse contrato já é o pós-aquisição junto à Lazio. Então ele chegou emprestado em 2024, renovou o empréstimo no ano passado, só que a primeira renovação do empréstimo, o segundo contrato de empréstimo, tinha uma cláusula que a primeira vitória do São Paulo em 2026 ocasionaria na compra em definitivo do São Paulo do Marcos. Isso já aconteceu, como vocês já sabem, o São Paulo já venceu em 2026, então, oficialmente, o jogador já é do São Paulo. A questão é que o São Paulo parcelou o pagamento e a primeira parcela vai vir só no meio dessa temporada. Então, por mais que o São Paulo não tenha pagado nem a primeira parcela pelo Marcos, já é jogador do São Paulo. Esse contrato é o que tem a multa de 100 milhões de euros, de 600 milhões de reais, mais ou menos, para o mercado nacional e para o mercado internacional. Isso posto. A ideia do São Paulo era não renovar necessariamente, mas valorizar o atleta. E aí a ideia é, como a gente só pode renovar por no máximo 5 anos, né? Renova por mais um, então ele fica até o fim de 2030 agora, com uma grande valorização salarial. O mais importante aí não é a renovação por um ano, mas é valorizar o ativo que resistiu às investidas do Flamengo nessas últimas semanas. Sobre a multa, vai aumentar também, vai ultrapassar a casa dos 600 milhões de reais. Então, o São Paulo blindando não só o jogador, né, mas se blindando também por um ativo que foi muito bem quisto aí no mercado nessas últimas semanas. Ainda não assinou, mas vai assinar em breve. Mesma coisa com o Sabino, tá? Também não assinou, mas o que eu escutei é que assina nesta semana. Então, o São Paulo já acerta mais ou menos 4 renovações de contrato. Luciano e Negrutti, essas já oficializadas, já assinadas, só não anunciadas ainda. E aí agora Marcos Antônio e Sabino, os dois apalavrados, está fechado, vão ficar no São Paulo, Marcos Antônio até 2030. Pois é, tem que ter ficado bom para ele, né, Valentim? Porque ele estava recebendo oferta ali de salário milionário, de salário muito alto. Resolveu ficar, até porque ele tinha contrato, o São Paulo não tinha o menor interesse, muito pelo contrário, de que ele fosse embora, mas também o jogador queria uma valorização até pelo que ele veio jogando, né? Então agora me parece que ficou bom para as duas partes, tanto para o São Paulo quanto para o jogador. O São Paulo gostou muito da postura do Marcos Antônio em meio às investidas do Flamengo. O Marcos Antônio em nenhum momento forçou a saída, pelo contrário, deixou muito claro que só negociaria com o Flamengo a partir do momento que o São Paulo desse o ok. E o São Paulo, como vocês sabem, não tem interesse em dar o ok tão cedo. Tanto que até rolou, né, aquele acordo de prioridade, né, que a gente não assinou, não foi assinado, mas foi verbalmente apalavrado entre São Paulo e Flamengo, que é, quando o São Paulo quiser vender o Marcos Antônio e receber uma oferta que interesse, aí passa para o Flamengo, se quiser arcar, se o Flamengo quiser cobrir, poderia fazê-lo, mas a postura do São Paulo nesta janela foi não quero vender, e a postura do São Paulo renovando o contrato do Marcos Antônio para além das próximas janelas também é uma postura de não querer vendê-lo. Essa renovação super importante para o São Paulo, né? Porque vem sendo de fato um jogador ali pilar do meio de campo, Samir. Não só dentro de campo e fora também, porque é um jogador que vai te dar o retorno técnico agora, né, de imediato. É uma carência que o São Paulo tinha ali no meio campo e vai te trazer um retorno lá na frente também. Tem tudo, né, para que aconteça esse retorno lá na frente. Então, renovação importantíssima e a contratação do Cauli também, né? Quantas vezes a gente viu o São Paulo nos últimos meses jogando com o Luciano atrás, né, do centroavante? Faltava um jogador com essa característica. O Cauli gosta de jogar por dentro também, assim como o Marcos Antônio. O próprio Lucas, até perguntei para o PVC lá fora como é que o Lucas jogou ontem. Porque o próprio Lucas, o São Paulo já tentou testar também jogando centralizado, né? E você perde o Lucas pelos lados, que é o forte dele. Então são 2 bons reforços, né? A renovação do Marcos Antônio e a chegada do Cauli. Nem sempre vão jogar juntos, né? Muitas vezes o Lucas tem problema. Muitas vezes não, né? O Lucas passou boa parte do ano passado fora, né? Com muitos problemas físicos. O Caleri também, cirurgia, voltou agora, o Luciano. Então, nem sempre vão poder jogar juntos, então ter essa opção é importante. Quando tiver os 3, vão jogar os 3. É o que está acontecendo. O Luciano, o Lucas e Caleri. Mas o time foi montado para Oscar, Lucas e Caleri ano passado. Quantas vezes jogaram juntos? De julho para cá, nenhuma vez. O Lucas não fazia gol desde novembro, fez o gol na semana passada. Essa história do Marcos Antônio vai muito ao encontro do que a gente vinha dizendo aqui. O Flamengo estava pressionando o Marcos Antônio, o São Paulo foi em silêncio, silenciosamente, fechou a compra. Aí tinha gente ainda que estava perguntando, mas como é que ele vai renovar o contrato se o jogador ainda é da Lazio? Não é da Lazio, por isso que o Flamengo não podia ir na Lazio para contratar da Lazio, porque o São Paulo foi na maciota, na Lazio e fez a compra. Só que aí você faz a compra e demonstra para o jogador, você é minha estrela, agora você é
um dos meus principais jogadores. Ok, o Lucas é patrimônio do São Paulo, o Caleri é o artilheiro, mas você é minha estrela. Não vou perder para você de jeito nenhum. Então, vem aqui conversar comigo. Ó, os caras estão te ligando, assim, assado, nós vamos renovar. Nós vamos te dar uma valorização que você vai ser o jogador dos maiores salários do time, porque você está jogando como um dos melhores jogadores do time. Em silêncio, na maciota, o São Paulo conseguiu. E agora, tem uma negociação com o Flamengo de prioridade, como a gente disse no primeiro dia, não vai ser assinada. É um tratado de boca, é fio do bigode. Quando você quiser, você me avisa. Se eu for vender, eu te aviso. Se você puder cobrir, você cobre. Então aqui, 50 milhões de euros, você quer? Isso se mantém agora até o fim desse novo contrato, até 2030, né? Esse acordo com Exatamente. o Flamengo. Mas assim, o que o São Paulo está dizendo é, escuta, eu sou seu concorrente. Eu não vou te entregar um jogador como se eu fosse o Juventude te vendendo um atleta. Não é isso. O Juventude, todo respeito à Juventude. O São Paulo precisa voltar a ser candidato a todos os maiores títulos do Brasil. Eu só fiquei com uma dúvida nessa sua análise aí. Maciota é português da quebrada ou não? Talvez seja. Tem que dar para o Ancelotti. Maciota é bom, né? Na maciota.